Se você trabalha ou pretende trabalhar com seguro de responsabilidade civil profissão para veterinário, assista esse vídeo. É muito importante para que você contrate as coberturas certas e não tenha uma surpresa desagradável na hora do sinistro. Mas antes de explicar, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e já ative o sino para receber as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber informação e você assiste se quiser. Você não é obrigado a assistir, né? Mas se você quer ser especialista em seguro de responsabilidade, eu recomendo que você acompanhe os vídeos do meu canal. Por que eu tô chamando a sua atenção para veterinário? Hoje eu recebi uma dúvida lá no grupo de consultoria, né, para quem é aluno do Venda Seguro, e o aluno me perguntou: Tabata, o que é mais importante eu ter de cobertura para um veterinário? Porque, infelizmente, né, não são todas as seguradoras que cobrem tudo. Dano estético, dano moral, dano corporal, né? O que eu devo considerar, né, ter maior peso na hora de contratar um seguro para veterinário? Eu falei para ele, com certeza, dano moral puro. Ué, mas o veterinário não pode causar um dano estético, né? Não é um risco frequente, né? Principalmente quando ele realiza a cirurgia. Então, vamos lá. Eu sei que algumas pessoas vão achar ruim o que eu vou falar, mas, gente, é um conceito jurídico, tá? Por favor, não me cancelem. O animal, o pet, o gato, o cachorro, a tartaruga, o passarinho, enfim, o seu animalzinho de estimação, para o direito, ele é considerado um bem material, ele é considerado uma coisa. Ele não é considerado uma pessoa, tá? Pessoas, de acordo com a lei, não é de acordo com o que eu acho, de acordo com a lei, pessoas sofrem dano moral, sofrem dano estético, sofrem dano corporal e sofrem dano material, tá? O cachorrinho, ele é uma coisa para a lei, tá? Ele é um objeto material, assim como um carro. Um carro é um bem seu, certo? O seu cachorro também é um bem. Tabata, sua insensível, sua megera, você nunca teve um petzinho na infância, você não tem pet? Sim, gente, eu tive e tenho. Inclusive, eu tenho um gatinho preto chamado Brad, sim, em homenagem ao Brad Pitt. Então, sim, eu tenho um gatinho, né? Enfim, não sou uma desalmada, não. Eu estou falando o que está escrito na lei, tá? Na lei, o animal é coisa. Então, por que eu te expliquei isso? Se acontece alguma coisa com o Brad, com o meu gatinho, numa cirurgia com um veterinário, o Brad, eu não adotei ele, eu comprei ele, né? Não me julguem, não me cancelem, eu sei que tem um monte de gatinho para adotar, mas eu quis, né? Eu queria um gato igual ele, né? Então eu comprei, né? E aí, eu comprei o Brad, então eu gastei lá na época, sei lá, acho que R$3.000, mais ou menos. Então, eu tive um valor, né? Eu despendi um valor para adquirir o Brad, que é o meu petzinho, mas que é um bem material. Se o veterinário comete uma falha profissional e ele morre na cirurgia por uma falha profissional, eu posso processar esse veterinário pedindo os danos materiais, ou seja, esse prejuízo financeiro que eu sofri, porque eu paguei por ele, ele tem 6 anos, a idade média é 15 anos, eu paguei por ele, foi R$3.000, mais os danos morais, afinal de contas, ele é meu pet, meu companheirinho, tava ali com a minha família, gatinho das minhas filhas, e etc, etc, etc. Então, o veterinário, nesse caso, seria condenado em danos morais e danos materiais. Porque ele seria condenado a indenizar o Brad? Não, a mim, tá? O veterinário causou um dano material pra mim, dona do Brad, e um dano moral pra mim, dona do Brad, tá? Então, esse dano material, esse dano moral foi da Tabata, não do Brad. Agora, uma outra situação. Se o Brad ficasse com sequelas, ficasse com uma cicatriz enorme e, enfim, perdesse a vitalidade, demandasse cuidados especiais depois disso, um gasto específico e etc. O veterinário poderia ser condenado a indenizar os danos corporais do Brad e os danos morais do Brad? Não. E dano estético? Não, não, não. Lembrando, o gato não é uma pessoa, então ele não sofre dano corporal, não sofre dano estético, não sofre dano moral e nem dano material. Aí eu processaria o veterinário pedindo danos morais pela lesão que ele causou no meu gatinho, pediria os danos materiais, os valores que eu precisasse para, enfim, custear aí o tratamento dele, tá? Mas quem sofre dano? Eu, tá? Então, assim, não tem dano estético
para o gato. E quando que teria cobertura de dano estético para veterinário? Vamos imaginar que o veterinário está tratando de um pastor alemão e aí ele acha que esse cachorro tá sedado, tá tranquilo e ele deixa lá o cachorro sem estar preso, né? Deixa o cachorro solto ali na gaiolinha, mas que se ele tivesse bem, facilmente ele conseguiria pular. E aí ele imaginando que o cachorro tá sedado, entra uma criança com a mãe ali na clínica, o cachorro pula, né, atrás da criança e morde o rosto da criança e fica uma cicatriz. Por falha profissional do veterinário que não deixou o cachorro preso, achou que o cachorro estava sedado e não estava, esse cachorro causou um dano estético na criança, né? Porque ficou a cicatriz no rosto. Então é esse tipo de dano estético que o seguro ampara no caso de veterinário, tá? Esse é um exemplo de situação. O cachorro, o gato, o animal nunca vai sofrer um dano estético. Ele pode causar um dano estético por falha profissional do veterinário, tá? Mas não é o animal que sofre dano estético. Lembrando, quem sofre o dano é o dono do animal. E por que eu falei no começo do vídeo que era tão importante ter a cobertura de dano moral puro, né? O que é dano moral puro? É quando o segurado é condenado somente a indenizar danos morais. Não tem dano corporal, não tem dano material, somente danos morais. Vamos voltar para o exemplo do Brad. Imagina que eu tivesse adotado o Brad, né? Eu não paguei nada para ter ele, eu adotei ele. Nesse caso, se ele morre numa cirurgia em virtude de uma falha profissional do veterinário, eu não teria como pedir um valor material ali, um prejuízo financeiro da aquisição do Brad, afinal de contas eu adotei. Mas, poxa, ele é meu gatinho, né? Ele tá na minha família. Enfim, eu gosto muito dele, minhas filhas gostam muito dele, então eu peço danos morais. Esse veterinário, se ele cometeu a falha mesmo, ele vai ser condenado a me indenizar em quê? Somente danos morais. Então, muita atenção, tem muitos animais que são adotados, tem muitos animais que não teve nenhum valor que a pessoa precisou despender para adquirir o animal. Então, é muito comum o veterinário ser condenado somente por danos morais, que é o que eu chamo de dano moral puro, tá? Não tem dano corporal, não tem dano material. Mas, Tabata, tem seguradora que não cobre isso? Sim, todas as seguradoras cobrem danos morais, mas aí algumas vão falar que só cobre quando for decorrente de um dano material ou dano corporal indenizável. Eu acabei de te falar que nem sempre isso vai acontecer. Aliás, o mais comum em condenação de veterinário é só ter dano moral, tá? Então você precisa olhar as condições gerais para ver se tem essa restrição. A seguradora não escreve dano moral puro, a seguradora simplesmente escreve danos morais. Aí você vai precisar ler a definição, ler as coberturas e ler as exclusões, para ver se em algum desses elementos ela coloca lá como requisito que seja decorrente de um dano corporal ou material indenizável, ou seja, acima da franquia. Se você é aluno, você entra lá no sistema e lá no sistema você seleciona veterinário, seleciona a cobertura dano moral puro, sim, e só vai aparecer as seguradoras que oferecem essa opção. Então, é muito, muito importante contratar dano moral puro, contratar com uma seguradora que ampare dano moral puro. Eu, Tabata, jamais contrataria um seguro para veterinário ou para clínica veterinária, né, na pessoa jurídica também, que não ampare dano moral puro, tá? Porque a maioria das condenações é nesse sentido, ok?